Fala galera do canal de Soul Rock and Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Carlos Gobato e no vídeo de hoje eu trago aí um assunto que foi levantado lá pelo Sandro Vasconcelos do canal Vinil na Parede. Vi que alguns outros canais já responderam, né, como o Fonocaptor, o William também lá do Detritos Cósmicos. Eu vou estar deixando o link de todos eles aí na discussão. E eu acho uma discussão muito relevante, né, embora ela divida, obviamente, opiniões a respeito, né, que é a questão de quando uma banda deve parar ou não, né? E principalmente tendo ali como inspiração a questão do Rush, né? O Rush que há alguns anos aí perdeu o seu baterista Neil Peart, que não é o baterista original, porque ele não está na banda desde o começo, mas é o baterista clássico. E é difícil de falar em importância dentro do Rush, os três são muito virtuosos e muito gigantes, mas o Neil Peart tinha uma importância muito grande, já que ele era um virtuoso da bateria. Ele era com certeza uma das grandes atrações pelas quais as pessoas iam aos shows assistir, e toda a sua técnica, né, o tamanho da sua bateria e a forma como ele utilizava tudo aquilo ali. E também ele era o principal compositor da banda, né? E hoje existe aí esse dilema. Alex Lifeson e Geddy Lee devem se reunir. Se eles se reunirem, eles devem ou não usar o nome Rush? Devem se reunir como se fosse um outro projeto? Então isso gera, de certa forma, controvérsias, né? E muitos canais, aí, como eu disse, já têm abordado isso, uma discussão bem ampla. Trouxeram aí, inclusive, exemplos de bandas que deram certo, que não deram certo quando se reuniram e tentaram continuar com o nome da banda. E eu quero tentar abordar isso também, mas levar para um lado também um pouco diferente, que vocês já vão entender aí logo depois, quando a gente começar após a vinheta. Mas antes disso, tá? Eu gostaria só de deixar claro aqui para vocês de que o canal está aí meio parado ultimamente. Vou adequar aí a questão dos lançamentos, né? Eu voltei a dar aula agora na escola de tempo integral e isso consome um tempo muito grande. Então estou aí adaptando, tenho demorado mais do que de costume para responder os comentários no YouTube, principalmente no Instagram, por e-mail, que as pessoas às vezes me chamam ali, mas eu estou fazendo o possível para responder todo mundo e para manter o canal aqui com conteúdos, tá? Mas por enquanto talvez esse período de adaptação aí de novo, né, até se acostumar e pegar aí a manha das gravações e tudo. Não gosto muito de gravar à noite por conta das iluminações, pode ser que as atividades agora sejam mais curtas. Mas no vídeo de hoje aqui eu tirei tempo para falar sobre esse assunto. Quando uma banda deve ou não terminar? Logo após a vinheta. Então galera, antes de começar com o tema propriamente dito, lembre-se, deixe a inscrição, ative o sininho das notificações, deixe o like se você gostou, dislike se não gostou e principalmente o comentário, porque eu leio e respondo todos os comentários. Cheque aí a descrição do vídeo que sempre estão os links para as outras redes, né, para o Instagram, para o WhatsApp do canal, seja membro, enfim, e também para os outros canais que eu indiquei aí, tudo bem? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá falar aqui sobre esse assunto e eu procurei trazer algumas abordagens possíveis aqui, né? Uma delas é a seguinte: fica muito mais difícil para uma banda continuar, né, de certa forma, com o projeto, né, com o nome, enfim, quando perde um membro aí numa condição muito tardia da sua história, né? E eu trouxe aqui alguns exemplos de bandas que conseguiram fazer isso, né? O maior exemplo aí recentemente, né, vamos colocar assim, a minha banda favorita, são os Rolling Stones, né? Lançaram aqui o Hackney Diamonds no ano passado, em 2023, né? E é uma banda que simplesmente perdeu o baterista que estava desde o início da sua história, né? Desde o seu primeiro álbum até o último, mesmo nesse aqui tem contribuições dele ainda, né? Não na íntegra, ele participou de tudo, né? E é uma banda que com 62 anos de estrada está nativa aí ainda e perdeu um membro importante quando estava ali para completar 60 anos de estrada. Então não é nada fácil de você continuar. Talvez, e isso gera controvérsias, tá? Muita gente vai falar que não parou por causa do dinheiro e tal. Eu acredito que não seja esse o caso, né? Acho que ninguém vai pensar assim que os Rolling Stones precisam de dinheiro. Você vê que os caras necessitam mesmo do palco, de estar presentes. Isso é controverso, gera críticas. Tem gente que vai dizer que devia ter parado já há muito tempo, porque não rende a mesma coisa e tal. Mas, ao meu ver, eles estão dando conta do recado na medida do possível, né? Aquilo que se permite fazer nessa idade, a essa altura da carreira. E gravaram aí um grande disco tardiamente na sua carreira, né? E já sem o seu baterista original. Aproveitaram aqui o trabalho do Steve Jordan, que era um cara já conhecido da banda, enfim, e que teve a bênção inclusive do próprio Charlie Watts, né? Porque o Charlie Watts já estava doente ali em uma turnê anterior e o Steve Jordan já estava substituindo ele, Steve Jordan que contribuiu com o Keith Richards. E os Rolling Stones continuam aí na ativa, né? Perderam lá o Brian Jones em 69, encontraram um substituto. Depois saiu o Mick Taylor,
entrou o Ronnie Wood, beleza. E aí, mais pro final da carreira da banda, primeiro a banda deixa de ser um quinteto e se torna um quarteto, porque o baixista original Bill Wyman sai da banda ali oficialmente em 93, e depois perde também o seu baterista aí, e tem que continuar de certa forma, e estão aí excursionando, fazendo turnês maravilhosas. Eu, por exemplo, não tive a oportunidade ainda, não consegui ver os Rolling Stones ao vivo e gostaria de fazer isso, né? Então acho que é uma coisa também que muitas pessoas, chama o interesse de muitas pessoas. Talvez quem acompanhou os Rolling Stones ao longo de toda a vida, talvez não tenha tanto interesse em ver os Rolling Stones agora, de certa forma um pouco descaracterizados, sem o charme e tal, mas tem toda uma geração nova que gostaria de ter essa oportunidade. E continua rendendo bons frutos, né? Gravaram aqui um grande disco, mesmo com a perda de um membro importante, e o Charlie Watts é extremamente importante para a história dos Rolling Stones. Ah, mas e se tivesse sido Mick Jagger ou Keith Richards? Eu entendo, essa é uma outra discussão que a gente pode fazer, né? Até que ponto nós temos um membro ali que pode ser ou não considerável e insubstituível, né? Às vezes nós temos bandas aqui que tem um certo integrante que tem a assinatura da banda. Sem ele ficaria difícil de continuar. A gente entende isso, né? Mas quando se quer fazer isso, nem que seja como forma de tributo, enfim, as bandas conseguem fazer. E eu já vou adiantar aqui a minha opinião geral a respeito disso. Eu acho que enquanto tem lenha para queimar, enquanto a banda tem condições de fazer acontecer, mesmo que seja com um integrante original só, mantenha o legado da banda vivo, né? Mesmo se puder lançar um trabalho de estúdio com músicos novos, beleza, muito bom. Se não, excursione, né? De tempos em tempos, dê pelo menos a oportunidade para que as pessoas possam conferir essas bandas aí que ainda não teve essa oportunidade. Então eu acho isso uma coisa muito importante. Outra banda que fez isso também, de uma forma muito tardia na sua história, perdeu um membro importante, foi o ZZ Top. E o ZZ Top é um trio, né? Então 3 integrantes, tem ali o Frank Beard na bateria, o Billy Gibbons na guitarra e no vocal, e o Dusty Hill, que era o baixista, né? E desde o início da formação do ZZ Top, passando por todos esses anos aí, sempre foi essa formação. E aí, alguns anos atrás, agora não me recordo ao certo se 2, 3 anos atrás, o Dusty Hill faleceu, o baixista, né? E já estava sendo ali meio que preparado, porque ele também já vinha doente ali em algumas ocasiões de turnê e tudo, o seu Rhodes, que inclusive manteve até o padrão estético, né? Também tem aquela barbona característica e tudo. E o ZZ Top tá aí até hoje lançando, gravou o disco ao vivo, tá excursionando, enfim, com esse trio, com a substituição do Dusty Hill pelo, me perdoe, não lembro o nome dele, o Hold, antigo Hold da banda, que assumiu o posto e tem dado muito bem conta do recado, e as pessoas podem continuar prestigiando e assistindo o ZZ Top. Então eu acho isso muito legal. Então são 2 exemplos aqui de bandas que em uma fase muito tardia da sua carreira perderam um membro importante, um membro que está desde o início, e conseguiram continuar, né? Os ZZ Top lançando coisas ao vivo, os Rolling Stones lançando um grande álbum de estúdio. Então você pode dizer, não é a mesma coisa e tal, vai sentir saudade, é claro, vai de repente estabelecer algum tipo de comparação entre o membro novo e antigo, mas lance, não custa nada para a banda, eles vivem disso, né? Esse é o trabalho deles, construir uma carreira em cima disso, né? Então eu acho importante que continue produzindo. Vamos pensar num exemplo aí. Você tem um time de futebol aí do coração, né? E às vezes você tem jogadores ali que são muito identificados. Às vezes o ídolo do clube sai e vai para um grande rival, né? Ou se aposenta, ou troca de time. E você não deixa de torcer para esse time porque mudou ali 5, 6 jogadores, às vezes todos os jogadores. Porque a instituição permanece a mesma, claro, desde que as coisas sejam feitas de qualidade, né? E aí a qualidade do time pode cair e você ficar decepcionado, pode se manter boa ou pode até melhorar. Como houve ao longo da história casos em que houveram trocas para melhor. Eu vou reservar isso aí, já está em pauta para fazer no canal mais para frente, tá? Falar de bandas que tiveram trocas ali em determinados momentos que deram uma nova vida e melhoraram até a banda. Então eu acredito que assim como um time de futebol pode trocar os atletas e continuar sendo uma instituição que você respeita e que você considera muito, as bandas também podem fazer isso. E aí daqui a pouco eu vou mostrar exemplos de bandas que fizeram muito isso. Uma outra alternativa que se tem é o seguinte: beleza, a banda chegou ao fim, realmente a gente não suporta tanto estar presente, a gente não quer gravar nada novo, mas fazer reuniões esporádicas, isso também é interessante, né? E o The Police, por exemplo, fez isso, né? Tem aqui uma dessas bandas que eu posso dar o exemplo. Em 2007, 2008, eles fizeram uma turnê mundial, passaram por Argentina, Japão, Europa, enfim, vários lugares. Esse daqui é
concerto gravado lá no Japão, esse show da Argentina também é muito bom, enfim. E eles se reuniram e saíram excursionando por aí. O trio original do The Police que chegou ao fim ali no início da década de 80, mas que de tempos em tempos se reuniu para algumas coisas. Então essa é uma alternativa também. Não queremos profissionalmente manter a banda ativa, enfim, porque dá muito trabalho e tal, mas de tempos em tempos a gente resgata o legado dessa banda. E é uma coisa que de repente o Rush não precisa continuar hoje como uma banda ativa como era no passado, mas eles têm totais condições de recrutar um baterista, por exemplo, e de tempos em tempos, uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, fazer uma pequena turnê aí em algumas regiões e fazer reuniões para que as pessoas possam assistir, assim como o The Police fez, assim como o Roxy Music fez, que também lançou seu último álbum em 82 e faz reuniões esporádicas. No ano passado estava em reunião aí comemorando 50 anos de banda. Esse daqui é um disco ao vivo que eles lançaram lá em 2001. Desde a década de 90, de tempos em tempos, eles vêm fazendo essas reuniões, não gravaram mais álbuns de estúdio, mas pegam ali os membros remanescentes e fazem esse projeto. Eu acho uma coisa muito bacana também e fica aí como uma alternativa para essas bandas que querem pelo menos manter o seu legado ativo. E aí, qual era a abordagem que eu falei que eu ia procurar um pouco diferente aqui no vídeo de hoje? Existem bandas que mudaram muito as suas formações, né? E que são bandas queridas mesmo assim, né? Eu tenho alguns exemplos aqui para mostrar para vocês e que tem em comum o quê? Ao menos um integrante, os 4 casos que eu escolhi aqui, apenas um integrante que ficou em todas as formações. Gravou todos os álbuns de estúdio, fez parte de todas as turnês, né? Então acho que isso é importante, né? Quando você tem alguém ali para segurar as pontas, né? Às vezes é um membro muito importante, o principal membro da banda, em outros casos nem tanto, como eu vou mostrar para vocês aqui. O primeiro exemplo que eu trago nesse sentido é aqui deixa eu separar as coisas, do Black Sabbath, né? O Black Sabbath teve várias formações, mas vamos dizer que o Black Sabbath teve 3 fases principais, né? A fase com o Ozzy Osbourne, que começa aqui, primeiro disco de 1970, grava 8 discos com o Ozzy, né? O Ozzy deixa a banda e aí a banda consegue renascer com o Dio, e grava 2 ótimos discos de estúdio. Depois o Dio volta para gravar mais um, tem o disco ao vivo Live Evil e a banda continua extremamente relevante. Tem uma outra fase que algumas pessoas amam, outras odeiam, eu amo, que é a fase do Tony Martin, que rendeu mais 5 discos também e que é excepcional, e discos ao vivo, enfim, bem legais. Então é uma banda que teve muitas mudanças de vocalista, de integrantes em todos os sentidos, né? E apenas um foi remanescente. O Tony Iommi continuou e ele optou por não encerrar o Black Sabbath, né? Ele entendeu ali que o Black Sabbath era maior do que o Ozzy Osbourne e poderia funcionar sem ele, que era maior que o Dio, ou até mesmo que o Geezer Butler e o Bill Ward, e poderia funcionar sem ele. É claro que em determinados períodos, né, como por exemplo aqui do Tony Martin, por uma série de questões, de fatores, né, a banda acabou diminuindo o seu tamanho, fazendo shows em lugares menores do que estavam acostumados, mas manteve viva, né, manteve ali o legado para quem quisesse assistir, para quem quisesse acompanhar o Black Sabbath. Então uma banda que trocou todos os postos na banda, né, em algum momento, e principalmente o posto de vocalista, né, foi muito trocado, o posto de baixista também e de baterista. Basicamente o Tony Iommi foi o cara que ficou do início ao fim. Outra banda aí, até mais marcante do que o Black Sabbath nesse sentido, é o Deep Purple, né? O Deep Purple teve várias formações diferentes. Começa com essa formação aqui, que muita gente não dá muita bola para ela, né? Que é a chamada Mark I, gravou os 3 primeiros discos, e que você tem ali Rich Blackmore, John Lord, Ian Pace e o Rod Evans e o Nick Simper, que só participaram aqui nesses 3 primeiros mesmo e depois saíram. Depois chegou a Mark II, e aí você tem a entrada aqui, gravaram mais 4 álbuns à sequência, com uma formação, talvez a preferida da maioria das pessoas, com o Ian Gillan e com o Roger Glover, né, no vocal e no baixo. Acaba esse período, você vem lá com uma outra formação, né, que gravou ali 2 discos com o Glenn Hughes e com o David Coverdale, junto com o Rich Blackmore. Depois o Rich Blackmore sai e entra outro guitarrista, que é o Tommy Bolin. Depois eles têm ali uma fase que o Steve Morse entra nas guitarras. Você tem até mesmo uma fase no Deep Purple que o vocalista é o John Lee Turner, que participa de apenas um. Você tem o Deep Purple aí mais atual, sem o John Lord, né? Com o Don Airey nos teclados e com o Steve Morse na guitarra, enfim. E durante todas essas mudanças, o Deep Purple sobreviveu. Às vezes mais relevante, às vezes menos, mas é até interessante como
A própria questão das mudanças do Deep Purple dividem opiniões. Tem gente que prefere a Mark II, tem gente que prefere a Mark III, talvez tenha pessoas até que prefiram outra formação, até mesmo com o Steve Morse, né? Então é um ganho que a banda teve. Ao invés de chegar ao final, quando se deparou com essas situações, inclusive que envolvem falecimentos também, como por exemplo do Jon Lord, a banda optou por continuar e sempre com a presença, assim como o Black Sabbath tinha o Tony Iommi, sempre com a presença do Ian Paice, do baterista, né? Ele está presente, é o único membro que grava todos os discos de Purple até os dias de hoje. Então, de certa forma, ele é um cara extremamente importante para manter a identidade original da banda, né? Você tem alguém ali que você ainda permite olhar e falar, é o Deep Purple. Porque tem bandas hoje em dia que funcionam sem nenhum membro da formação original. Exemplo do Lynyrd Skynyrd, né? Teve aquele acidente de avião terrível, né? Poucos membros sobreviveram, e até recentemente você tinha o Gary Rossington, o guitarrista, que fazia parte. O Gary Rossington faleceu e o Lynyrd Skynyrd continuou ainda fazendo shows, enfim, né? Ali com o Ronnie Van Zant nos vocais e tal, e continua sendo uma banda muito boa, de muita qualidade. Então, até mesmo quando você não tem ninguém original, ainda é possível se manter, né? Mas eu acho que assim, quando você tem pelo menos um cara para dar essa identidade para a banda, isso fica ainda mais fácil. Aconteceu com o Deep Purple também. Outra banda que eu destaco aqui é o Judas Priest, né? Estou mostrando aqui para vocês o Painkiller para ilustrar, mas o Judas Priest é uma banda com vários álbuns aí até os dias de hoje, e que o membro remanescente em todas as formações é o cara mais discreto da banda, que eu acho muito injustiçado também, que muitas pessoas às vezes criticam exacerbadamente, que é o Ian Hill. O Ian Hill, que é o baixista da banda, tem um estilo muito simples de tocar, né? Porém, eu acho que muito funcional para o que o Judas Priest exige. Eu peguei esse daqui porque existe uma certa controvérsia, não é nada confirmado, mas dizem aí que talvez ele não tenha participado das gravações do Painkiller, e que o Don Airey, tecladista que participou aqui também, que teria feito os baixos no sintetizador e tal, mas oficialmente ele está aqui, e oficialmente o que se sabe é o Ian Hill esteve presente em todos os discos, todas as turnês, enfim, todas as fases da carreira do Judas Priest, né? E é uma banda que, mesmo seus fundadores saíram em algum momento, enfim, mudou vocalista, e também sobreviveu e gravou um descasso aí recentemente também. Então, mais um exemplo de uma banda que sobreviveu e que apenas um único indivíduo passou aí por toda a formação da banda. E para encerrar essa pauta, né, também temos o Sweet, que é uma banda que eu gosto muito, não é muito falada, não tem uma repercussão muito grande, e que teve ali um trabalho de 71, acho que até 80, que vai com a formação quarteto original da banda, com o Ed Scott na guitarra e no vocal, o Brian Connolly no vocal, o Steve Priest no baixo e o Mick Tucker na bateria, né? E essa formação gravou clássicos maravilhosos e depois acabou chegando ao fim, né? E até aconteceu algum rolo ali de vários suites diferentes, né? Brian Connolly Suite e tal, mas basicamente o Sweet ficou ali com o Ed Scott, e o Ed Scott, que foi o fundador, deu um jeito e está dando um jeito de manter o legado da banda até os dias de hoje. Gravou um álbum muito legal que eu gosto, que é o Identity Crisis, com outro vocalista, com outra formação. Gravou um disco ao vivo no Marquee também com outra formação que é muito legal. E continua aí excursionando, fazendo shows, se apresentando em locais como Sweden Rock, enfim, e fazendo isso de uma forma muito legal, lançando alguns singles aí recentemente também. Então é uma banda que também sobreviveu com um único integrante aí da formação original e que vai mantendo o legado da banda vivo até os dias de hoje. Então onde que eu quero chegar com isso, né? Basta querer, né? Eu não acho que é demérito nenhum para uma banda continuar, mesmo que de repente você assuma que vá perder um pouco de qualidade, que vá perder um pouco da identidade, mas como a gente viu aqui exemplos, tem como você se reinventar, seja no começo da carreira, como o próprio Deep Purple, como o Black Sabbath fez em várias fases, seja numa fase mais tardia da sua carreira, como eu mostrei aqui os ZZ Top e os Rolling Stones, que deram um jeito de continuar, mesmo depois de ser extremamente veteranos e perder integrantes importantes. Então eu particularmente, né, eu sempre sou favorável que as bandas lancem trabalhos novos, que as bandas continuem funcionando mesmo quando perdem integrantes originais, integrantes clássicos, né? Eu acredito que é melhor pecar por excesso do que não fazer, porque lá na frente podem se arrepender. De repente o Alex Lifeson e o Gary Lee, quando não tiverem mais condição de tocar, podem olhar para isso, e a gente às vezes vê esse tipo de declaração de músicos, né? Olha, a gente devia ter se reunido. Recentemente o Ozzy Osbourne, que já praticamente não tem condições de tocar, falou, né? Poxa, o Black Sabbath devia ter se reunido uma última vez com o Bill Ward para tocar com ele no palco, os 4 originais. E talvez hoje isso já não seja possível.
por uma questão de saúde do próprio Ozzy. Então é melhor pecar por excesso do que se arrepender daquilo que não fez, né? Então essa é a minha opinião sobre esse tema. Eu espero que tenha ficado claro aqui as abordagens, né? Então eu peguei aqui exemplos de bandas que se reúnem esporadicamente, é uma forma de manter a banda viva, e peguei casos aqui de bandas que mesmo num período muito veterano, muito avançado da sua carreira, conseguiram superar essas situações aí de falecimento, de troca de integrantes, e bandas que tiveram como algo relativamente natural trocar de integrantes ao longo da sua carreira e que sempre tem pelo menos alguém ali para manter essa identidade, que funcionou e que continuou rendendo vários ótimos trabalhos. Eu podia trazer outros exemplos também, mas já, como eu disse, vou estar deixando na descrição do vídeo outros vídeos que foram gravados a esse respeito. Agradeço ao Sandro pela citação lá no vídeo dele, né? E para mim é isso, né? Enquanto as bandas tiverem a mínima condição de continuar, nós sabemos como hoje em dia está cada vez mais raro pessoas fora de série, né? Acima da média dentro da música, bandas relevantes e tal. Então, enquanto a gente tiver a oportunidade de ver esses caras, seria muito interessante, por mais que a gente tenha que abrir mão de repente de uma formação 100% original, ou até mesmo de ver no palco uma banda que já não entrega uma coisa tão boa quanto foi no passado, mas o que importa para mim é o legado. E o legado eu acho que deve permanecer e que as bandas deveriam sim continuar lançando discos e excursionando, mesmo após a perda de um integrante importante, quando isso é possível, né? Também não escolhi trabalhar aqui com a abordagem, existem pessoas insubstituíveis? Existem. Por exemplo, eu vi algumas pessoas comentando no vídeo do Sandro, o Motorhead era uma banda que não tinha a menor condição de continuar sem o Lemmy Kilmister, né? O cara é o símbolo da banda. Eu acho que o Black Sabbath sem o Tony Iommi também não funcionaria, mas em alguns casos aí você consegue manter a banda ativa quando não é um caso tão específico assim. Então obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Peço para deixarem um comentário se vocês concordam, discordam de mim, acrescentar aí as opiniões de vocês. Valeu e até a próxima.